Olá, meu amigo e minha amiga. Será que a partir de agora o ministro Alexandre de Moraes de fato está morrendo de medo? Ele está se sentindo ameaçado, constrangido, cercado, encurralado. E em função disso, ele não mais exercerá a sua missão institucional de tocar esse processo todo que está colocando cada vez mais perto da Papuda, Bangu 8, outra prisão, essa Orcrim comandada pela figura do ex-presidente da República. Se coloque no lugar de alguém que está exercendo a sua missão, que está fazendo o seu dever e é ameaçado por alguma coisa externa, alguma coisa aleatória. Você pararia de fazer as coisas que é da sua obrigação? Algo que no seu íntimo você tem a convicção que deve ser feito? Pois bem, só que essa gente da extrema-direita, eles não conseguem entender isso. Eles acham que uma pessoa que tem convicções, ela pode ser ameaçada, ela pode ter um truque ali para fazê-la ficar constrangida e alterar o curso da história. Nada do que está acontecendo, eu garanto a vocês, que fará com que haja uma alteração no futuro da figura do inelegível, ou seja, a sua ida para a cadeia. Vou conversar aqui com vocês sobre o que aconteceu nessas últimas horas, porque algumas previsões que nós fizemos, mais uma vez, se confirmou, relacionado ao depoimento ontem do brigadeiro Batista e a reação da extrema-direita em relação ao que aconteceu e a reação da figura do principal criminoso da nação. Como é que ele reagiu depois do depoimento do brigadeiro? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, consequências que estão por vir aqui, que atingem nosso país, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. São formas de você impulsionar o nosso portal para ser mais conhecido e chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, muito obrigado a todos vocês por terem participado da nossa live ontem. Eu, André Gonçalves, Ricardo Melo e Clayson. A repercussão foi muito legal, enfim. E nós conversamos com vocês sobre o que nós fizemos lá em Brasília. Se você não assistiu, assista, porque nós ficamos lá 3h30 lá na Secretaria de Comunicação do governo. E conversamos exaustivamente sobre muitos aspectos ali, e agora a gente espera que nós tenhamos mudanças aqui no Brasil, vindas do governo, para nos ajudar nesse combate à insanidade toda que você de vez em quando se depara em algum canto quando você vê pessoas dizendo coisas inacreditáveis, né? Pois bem, isso só tem remédio se a gente começar a difundir os remédios por todos os lados, né? Bom, mas vamos aqui ao que está acontecendo, né? STF começa a ouvir testemunhas de defesa em processo que apura tentativa de golpe de Bolsonaro. Bom, então é assim que funciona. Primeiro, as testemunhas de acusação, né, fazem ali os relatos do que sabem, são juntadas outras provas para corroborar o que foi apresentado. Aliás, um testemunho é uma prova, tá, gente? É um elemento de prova, é considerado uma prova, um depoimento de uma pessoa. Então, primeiro se escuta as provas de acusação, ou a testemunha de acusação, depois vem a de defesa. Então, já começou isso hoje. A dinâmica está fazendo que aconteçam coisas como essa aqui, ó. Testemunha confirma que o governo Bolsonaro mapeou locais de votação em Lula para repassar à Polícia Rodoviária Federal. Gente, foi um negócio infame. A Polícia Rodoviária Federal fazendo, essa senhora aqui que coordenou isso, que está sendo incriminada também, né? A Polícia Rodoviária Federal ficar pegando mapa eleitoral para identificar onde é que tem votação para o candidato A, candidato B. Isso é um negócio criminoso, mas esse foi apenas um dos atos que se junta a todos aqueles que comprovam que essa Orcrim queria dar um golpe no nosso país, eles queriam destruir a nossa democracia. Isso fica muito evidente a cada momento que passa. Só que agora, o que nós estamos vendo é isso aqui, ó. Essa gente fez uma farofa incrível, né? Eu acompanho esse povo todo da extrema-direita e a gente vai vendo coisas como essa aqui, ó. Hoje eu vou colocar mais um diferente para vocês aqui, tá? Olha o que dizia a criatura aqui, todo serelepe alguns dias atrás. E fantasiou em cima do que ele disse nos depoimentos ali, e o que ele disse é o que ele está dizendo agora mesmo, né? Por quê? Porque ele disse agora que não teve nada de falar que aprendeu o Bolsonaro, se o Bolsonaro tentasse aprovasse aquilo ali, ele não falou nada daquilo. O que é esperado, né? Ou seja, caiu por terra todo esse negócio do golpe do Bolsonaro. Caiu por terra todo o negócio do Bolsonaro. Então eles fazem uma leitura, foi o general Freire Gomes, ele titubeou ali, mas no final da história,
ele percebeu que um falso testemunha poderia ensejar uma cadeia para ele também, uma prisão para ele, aí ele chegou e confirmou tudo aquilo que havia sido dito. Ou seja, eles tiveram reuniões para a prática de golpe aqui no nosso país, mas isso não adianta a gente conversar com um bolsonarista não, porque eles não acreditam em nada disso. Para eles o Bolsonaro é super democrático, o Bolsonaro no Brasil não teve golpe de 64, no Brasil não teve tortura, não teve nada disso. Tudo que se sabe hoje são narrativas. E isso aí vira uma espécie de antídoto, quase que com uma cirurgia no cérebro da pessoa, né? Uma lobotomia, um corte ali de áreas do pensamento, da razão. Então, gente, olha, é um trabalho danado, e é por isso que a gente fica tão incomodado quando a gente se depara com uma figura aqui, outra acolá, repetindo esses absurdos. Só que agora é o seguinte, nós tivemos ontem o depoimento que eu comentei muito brevemente com vocês, do Brigadeiro. O Brigadeiro Batista, né? O Brigadeiro, ele destruiu qualquer possibilidade de defesa do Bolsonaro. Por quê? Aqui a matéria diz, ataque à democracia, brainstorming do golpe. Essa expressão inglesa, né, ela quer dizer assim, é uma espécie de confusão de ideias, né? Esse comandante detalha reuniões na Alvorada, implica Bolsonaro e ex-chefe da Marinha. Ele foi muito firme. Gente, quem vai analisar se vai condenar uma pessoa ou não é o magistrado, é o juiz. E o juiz percebe o que está acontecendo na dinâmica. Quando chega alguém que é muito convicto, fala com muita firmeza, e essa firmeza, o seu depoimento é corroborado por uma série de elementos de prova, gente, isso torna impossível você defender um criminoso diante das evidências. Os advogados do Bolsonaro hoje não falaram nada, não tem depoimento de um advogado, falam sobre o que foi dito pelo Batista, o Brigadeiro. O Bolsonaro não publicou absolutamente nada. As redes sociais da extrema-direita, todo mundo está se fazendo de morto, todo mundo caladinho. Por quê? Porque não dá para rebater, porque foi muito contundente tudo aquilo que ele foi falado, foi colocado ponto a ponto, todas as perguntas. E a firmeza como ele se colocou contra o golpe. Detalhe, tá, gente? Todos esses militares são, se a gente puder classificá-los dentro de um ambiente político, eles são conservadores, eles estão muito mais próximos da direita do que um pensamento de centro-esquerda. No entanto, eles são legalistas. E aí você impor a pessoa, você querer que uma pessoa que tem subordinados, que passou a vida toda exigindo regramento jurídico, regramento disciplinar, na sua casa, na sua família, para os seus amigos, de repente uma pessoa dessa se envolver numa aventura golpista para destruir tudo aquilo em que ela acreditou a vida inteira. Então tem pessoas que não se curvam a isso, tem pessoas que são muito retas, né? Aliás, a maior parte das pessoas é assim. Só que nas sociedades nós temos, às vezes, marginais, aqueles que estão à margem do sistema jurídico, da compreensão social, da convivência social, e querem transgredir, são verdadeiros bandidos, só que alguns têm esse verniz institucional. Então essa gente toda sumiu. Olha, já dava para ter vídeo, né, gente? 24 horas de depoimento do Brigadeiro, já era para essa gente estar falando alguma coisa, né? Todo mundo calado, aquela senhora lá, adolescente que não saiu da adolescência, só o corpo dela que ficou mais velho, né? Esse camarada aqui, que, enfim, é o maior criminoso nas redes sociais, todo mundo caladinho. O Bolsonaro também falou nada. Nada, não disse que o Brigadeiro está mentindo, porque ia dizer, né? O Brigadeiro é mentiroso, são narrativas, faltou com a verdade, poderia ser até polido, né? O Brigadeiro se confundiu, não é bem isso, mas não, está caladinho. Todo mundo calado. Sabe por quê, gente, fundamentalmente? Porque se o Bolsonaro disser, ou a defesa disser, alguém disser que o Brigadeiro mentiu, o ministro Alexandre de Moraes pode provocar uma cariação. O que é a cariação? A cariação está prevista no Código de Processo Penal, deixa eu ter separado aqui, ó. Artigo 229 do Código de Processo Penal. A cariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. E quem pode solicitar essa cariação? O ministro Alexandre de Moraes,
o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ou até a defesa de Bolsonaro. O Bolsonaro poderia dizer, olha, o brigadeiro está mentindo. Só que é o seguinte, gente, nós estaríamos diante de uma situação interessantíssima, né? Porque estariam colocados ali frente a frente um brigadeiro que tem uma vida absolutamente reta e um marginal, um delinquente, um criminoso, um falastrão do outro lado como o Bolsonaro. Não seria nada surpreendente se esse brigadeiro dissesse aquilo que eu tenho dito para vocês que pode acontecer. Ele apontar o dedo na cara do Bolsonaro e chamá-lo, o senhor é um rato, o senhor está mentindo, o senhor chamou a gente... Porque olha só, era a formatura do filho do brigadeiro, ele foi convocado para ir lá no Palácio do Planalto para ficar reunido lá com os outros golpistas para tentar sabotar a posse de Lula no dia 1º de janeiro. Então ele virou as costas, levantou e deu uma série de trombadas. No depoimento dele, ele encalacrou também várias outras figuras, né? O general Heleno saiu queimadaço dessa também. Então, o Bolsonaro, como um grande covarde, está tentando mudar de assunto. Ele está aqui publicando que Felipe Martins, sempre pego ali em questões do Felipe Martins. Mas não vai adiantar, não. E aí, a extrema-direita vem com essa agora. Aliás, eles estão batalhando muito por isso, né? Eduardo Bolsonaro repercute possível sanção dos Estados Unidos a Moraes. Venceremos! Então, eles estão querendo que o governo americano faça sanções a um ministro da Suprema Corte do nosso país. Só que atingir um ministro da Suprema Corte representa atingir a Suprema Corte. E atingindo a Suprema Corte representa atingir um poder da República do nosso país. Está se mexendo com a soberania do Brasil. Matéria muito interessante hoje da Fórum. Fascismo bolsonarista. Eduardo Bolsonaro pode provocar crise diplomática histórica com os Estados Unidos com extensão de sanções a Moraes. A questão é a seguinte, o ministro Alexandre de Moraes está preocupado com isso, gente? Ele está sem dormir com isso? Olha só, as possibilidades que podem surgir estão ligadas a isso aqui, ó. Cartões bloqueados e redes suspensas. O que a lei Magnitsky que Marco Rubio ameaça usar contra Alexandre de Moraes. Olha, você já pensou, gente? Tem algumas pessoas que, se tiverem ali bloqueio de cartão de crédito, né, olha, você não vai poder mais usar cartão de crédito, tá? Nem a sua esposa. Tem gente que vai dar pulos de alegria. Governo Lula tratará a eventual sanção contra Moraes como ataque à soberania. É muito importante, nós falamos isso na nossa live conjunta de ontem, que o governo se posicione, porque isso não é uma causa que envolve a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Isso envolve o exercício da nossa soberania para julgarmos pessoas do nosso país dentro do nosso sistema legal. Isso não pode ter interferência de fora. Quem está tentando interferência de fora são os vigaristas, traidores da pátria e criminosos que estão querendo escapar da cadeia no final da história, coisas que eles não conseguirão. Mas eu fico até pensando, né? O ministro Alexandre de Moraes, olha, ministro, o senhor está para perder o cartão de crédito, né? Ele falou assim, graças a Deus, minha mulher não quer que eu use mais, então que venha mais. E outra coisa, vão tirar o cartão de crédito também da minha esposa? Vão, puxa vida, maravilha. Então vou pegar mais pesado ainda, porque quem sabe eles tiram também o cartão de crédito dos meus filhos. Assim a gente não fica encalacrado mais com cartão de crédito nenhum, a gente só vai fazer outro tipo de transação. Brincadeiras à parte, essa gente é tão insana que se houver a ousadia de se criar algum tipo de bloqueio contra o ministro Alexandre de Moraes, pode haver uma decisão judicial de interpelar as empresas operadoras de cartão de crédito, que se elas não restabelecerem o crédito, elas vão ficar proibidas de operarem no Brasil, ou receberem multas bilionárias ou milionárias. Será que eles estão a fim de enfrentar esse tipo de situação? O ministro mostrou que, se for o caso, tirar a rede social do ar, como ele tirou o X, com todo o poder dessa gente, ou tirar a Starlink também do ar, ou bloquear a Starlink, bloquear dinheiro da Starlink, ele fará isso também. Então não haverá nenhum tipo de constrangimento em dar uma pancada no Credit Card, no Visa, nas empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos. Eles estão a fim de entrar nessa brincadeira para proteger esses vagabundos com V maiúsculo? Fica a questão. E para fechar, eu pergunto, e você recuaria se alguém dissesse que, se você não fizer determinada coisa, que você perderá o seu cartão de crédito? Ou será que você vai ficar feliz também com isso, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!